Olá pessoal, professor Abner aqui, mais um vídeo, né, em relação ao cálculo de centroide, né, de uma superfície bidimensional, né, de uma placa bidimensional. Então, no vídeo anterior, em vídeos anteriores, eu mostrei um método por onde a gente definia um elemento de área infinitesimal através de um retângulo infinitesimal, certo? E aí o retângulo infinitesimal a gente conhece bem qual que é a, as suas coordenadas de centro de massa, né? O centro de um retângulo é fácil determinar, mas às vezes é interessante a gente utilizar um outro elemento infinitesimal de área, e esse elemento infinitesimal de área, que às vezes é interessante utilizar, é quando a gente precisa, geralmente quando por coordenadas polares, se torna mais fácil resolver o problema, né? Mas para quem não lembra, essas coordenadas polares são quando a gente define uma coordenada, como aqui nessa figura, um ponto P através de um ângulo e uma distância r, tá? Um ângulo e uma distância r, um ângulo θ e uma distância r, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, é interessante a gente definir um elemento de área infinitesimal através de um triângulo, tá? Então, vou mostrar aqui como que a gente trabalha dessa forma. Bem, veja que aqui a gente tem, então, um elemento de área infinitesimal é que ele tem um formato de triângulo. E essa distância do ponto O até esse ponto aqui, vamos dizer que é uma distância R, e, consequentemente, como isso é um elemento infinitesimal, então, essa distância aqui, ó, é uma distância dl, tá? É uma distância dl, infinitesimal dl, e por ser infinitesimal dl, esse triângulo ele tem então lados, né? Ele tem esse lado de cá é igual a r e esse lado de cá também é igual a r. Então ele é um triângulo isósceles, né? Pensar assim então aqui, ó. Vou colocar de vermelho. Ele é um triângulo isósceles. Aí, claro, eu estou colocando um triângulo aqui bem maior, né, para facilitar para a gente. Essa base tem um lado infinitesimal dl, que eu exagerei de propósito aqui para ficar fácil para a gente observar tudo. E esses lados aqui são R, né? Por que é R? Por que eu sei que é R? Porque essa base é infinitesimal, ela é muito pequena, então se ela é muito pequena, com certeza esses lados devem ser iguais, tá? Então você precisa perceber isso primeiramente, tá? Bem, de novo, eu estou fazendo um triângulo aqui bem exagerado, tá? Aí, o que nós temos aqui é descobrir qual que é o centroide desse triângulo infinitesimal. Então, o centroide desse triângulo infinitesimal, ele é a mediana, né, se a gente traçar aqui, vai ser a mediana aí desse triângulo. Então, aqui vai estar o ponto C, tá? Aqui vai estar o ponto C, o centroide dessa figura, né? Faltou aqui, né? Então, aí nós temos, né, é a interseção, né, desculpa, é a interseção das medianas aí de cada um desses lados desse triângulo, né? Então, a gente tem essas informações, né? Bem, quem que é, como esse triângulo é isósceles, então esse lado aqui, vou colocar em azul, esse pedaço aqui é dl sobre 2, e esse outro aqui é a outra metade, né, dl sobre 2, tá? Então, só fazendo isso. Aí eu pergunto, qual que é
a altura desse triângulo aí isósceles, né? Bem, é simplesmente, eu tenho um triângulo retângulo aqui formado, onde a hipotenusa é R e os catetos esse cateto é dl sobre 2 e essa daqui é a altura H, chamada de altura H desse triângulo. Bem, então, R ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, é dl ao quadrado sobre 4 mais h quadrado. Bem, dl é infinitesimal. E eu estou somando com algo finito, que é o h. Então, isso daqui pode ser desprezado. Desprezado em relação ao h. Em relação ao h. E aí a gente conclui, então, que R, nessa situação, é igual ao próprio H. Tá? Nessa aproximação aqui, o R é igual a H. Tudo bem? Bem, concluído isto, a gente pode, então, calcular quem que é a posição do centroide, né? Coordenadas do centroide. Vamos escolher aqui um sistema de referência. Seguinte. Aqui é y, aqui é o O, ponto O, e aqui é x, tá? Escolher dessa forma. Então, a coordenada y barra, eu vou chamar de y barra EL, como chamou aqui nessa figura, tá? Na verdade, não, eu vou chamar só de y barra mesmo. Y barra linha, vou chamar de y barra linha. E aqui eu tenho o x barra, né? Aqui y barra linha e aqui o x barra linha, tá? Bem, quem que é, então, o y barra linha, né? Não, melhor, né? O x barra linha. Bem, x barra linha enfim, é o próprio x barra, né? É o próprio x barra. Vai ser dl, o x barra vai ser, colocar em branco, x barra vai ser dl sobre 2 e isso é aproximadamente zero, né? Isso é aproximadamente zero. Porque dl é um infinitesimal, tá? E o y barra linha, né, linha aqui, o y barra linha desse triângulo isósceles infinitesimal é quem? Essa distância toda aqui, a altura, né? Essa altura desse triângulo é h, Então o y barra, ele é essa distância toda h menos essa parte aqui, né? Essa distância toda h menos essa parte aqui, né? Só que a gente sabe que o y barra linha o y barra linha é o y barra que a gente já calculou lá de um triângulo, de uma placa triangular, né? É de uma placa triangular. Então, a gente já conhece, né? A gente mostrou lá anteriormente, no outro vídeo,
que é H sobre 3. É H sobre 3. Mas como o H é igual a R nessa situação aqui, então dá R sobre 3. Agora, para o nosso, para mostrar esse método assim em detalhes, o que vai interessar para a gente aqui é essa distância aqui, ó, tá? Essa distância aqui que eu vou chamar de H', tá? Então, sem trocadilhos, né, no H' aí, esse H' é igual a H menos Y barra linha, certo? Se eu quero obter quem é esse H', ele é o H, que é o inteiro, menos Y barra linha. Bem, a gente sabe que H é R nessa situação, o Y barra linha é R sobre 3, e isso dá 2R sobre 3. E aí eu acho que agora você está percebendo que esse 2R sobre 3 ele vai ser importante aqui para a gente, porque veja que ele aparece aqui. Né? Ele aparece aqui, ó, 2R sobre 3, essa distância do ponto O até o centroide. Agora, se você analisar esse triângulo que a gente trabalhou aqui, que é, então, né, lembrando, é um triângulo infinitesimal, né, pensar nisso, né, que seja um triângulo infinitesimal, que tem uma área infinitesimal, né? Infinitesimal de área dA. A área dA é a altura que é R, vezes a base é dl sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2. Esse é o dA aqui da nossa situação, né? Esse triângulo, ele está com essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui é o ponto O, tá? Não se percam, por favor. É o ponto O. É o ponto O. E aí você tem que imaginar esse triângulo que a gente fez todas essas contas aqui, rotacionado, então, com essa ponta aqui sobre o ponto O. Aí você vai perceber que essa distância até o centroide desse elemento de área infinitesimal que é em formato de triângulo, que é 2R sobre 3. Que é 2R sobre 3, o que a gente obteve aqui. Tá? Então, veja com atenção toda essa parte, né? É uma parte só para explicar o elemento infinitesimal de área dA. Só para explicar esse elemento infinitesimal de área dA. Tá? Então, veja. Isso tudo para definir esse elemento infinitesimal de área dA nas coordenadas polares. Então, reescrevendo. dA é igual a R dl sobre 2, tá? E esse triângulo, vou fazer melhor aqui. Esse triângulo agora ficou bom. Aqui está o ponto O, né? E ele tem esse comprimento é dl, e ele tem, consequentemente, uma abertura de né? Então, esse comprimento dl nada mais é do que o que? R d θ, ok? Esse comprimento dl é R d θ. Então, se a gente substituir isso para ficar tudo na coordenada polar θ,
nós temos que dA igual a R quadrado dθ sobre 2. Esse é o nosso dA. Esse é o nosso dA. Veja, o que mais? Que mais? A gente precisa definir, então, quem que é o nosso, uma parametrização, então, para o nosso x e o nosso y, né? Então, o que que a gente precisa saber, na verdade, é identificar quem que é o x barra EL, que ele chamou aqui, que é, então, a coordenada vai ser esse x barra linha nosso, só que esse x barra dele, a gente tem que tomar o cuidado seguinte, que ele esse elemento infinitesimal de área dA, dessa placa triangular infinitesimal, ela está numa posição aqui em relação a coordenada OXY de uma forma diferente do que eu escolhi aqui, né? Vai depender do ponto O, vai depender do ponto O. Aqui eu coloquei esse ponto O aqui, depois eu falei desse ponto O aqui, né? Então pode pensar assim, esse daqui é o ponto O', e esse daqui é o ponto O desse outro sistema de coordenadas ou de referência, enfim, né? Então, veja, a gente pode pensar então nesse ponto P, que tem coordenada θ e R, né? Então ele aqui já diz, né? Ele faz um ângulo θ com a horizontal, com a abscissa, com o eixo da abscissa aqui do nosso sistema de referência. Faz um ângulo θ. Bem, então ficou simples, né? Se essa distância do ponto O até esse ponto P é R, né? Então, o que nós temos é esse daqui. Então, vou desenhar aqui de novo. Nós temos aqui o ponto O, nós temos uma distância até o ponto P, e com o eixo da abscissa, ou a horizontal X, nós temos um ângulo θ, né? Então, X é R, né? Porque esse daqui é R cosseno θ. R cosseno θ. E Y é R seno θ. Só que o que a gente precisa é determinar o X barra EL. Mas aí é muito simples, né? Porque a gente encontrou esse valor 2R sobre 3, que é a hipotenusa desse outro triângulo retângulo aqui que a gente pode formar, né? Então a gente tem para a gente encontrar, para a gente determinar quem é o x barra EL, na verdade a gente tem um triângulo retângulo formado, aqui é o ponto O, e aí é um outro triângulo aqui menorzinho, né? Em que a hipotenusa desse triângulo é 2R sobre 3. Aqui é y barra EL, e aqui é x barra EL, e aqui o ângulo é quem? Aqui o ângulo é θ, né? Aqui o ângulo é θ. Então, x barra EL é 2R sobre 3 cosseno θ, e y barra EL é 2R sobre 3 seno θ. Seno θ. Certo? Então veja que isso daqui a gente só está mostrando o método, né? Então tá, espero não estar tão bagunçado, porque eu estou fazendo tudo direto aqui no nosso quadro virtual, né? E aí às vezes pode ficar sobrecarregado uma figura. Eu sei que a primeira figura ficou um pouco sobrecarregada, eu até peço desculpas, mas
eu acho que fazendo assim também, vocês vão pegando passo a passo, e eu peço até que vocês também tentem fazer aí no caderno de vocês, alguma coisa assim, para vocês pegarem cada um dos passos. Então a gente mostrou com estudo que o x barra EL é 2R sobre 3, só fazendo um resumo aqui, cosseno θ. O y barra EL é 2R sobre 3, seno θ. E o dA é R ao quadrado sobre 2 dθ. Nós mostramos isso daqui, né? Então, em suma, a partir disso a gente pode calcular, né, escrevendo novamente aqui, através dos momentos de primeira ordem, QY, que é o x barra A, integral, então, no caso aqui, x barra EL, para seguir a mesma notação aí da figura, dA, e do momento de primeira ordem, componente x, né, encontrar o y barra, né, através dessa expressão aqui. Né? E a área, bem, a área basta integrar o elemento infinitesimal dA enfim, o limite de integração vai depender da figura que a gente está trabalhando. O limite de integração vai depender dessa figura, dessa placa, vai depender do tipo de placa que a gente está trabalhando, né? A gente precisa saber quanto que é, de quanto até quanto o θ vai, né? Aqui eu só queria mostrar um método para basicamente essa parte aqui é importante. Essa parte aqui é importante entender como definir esse elemento infinitesimal de área, escolhendo a partir de um triângulo, né? De um triângulo infinitesimal, da superfície de um triângulo infinitesimal, né? Espero que vocês tenham compreendido o método, né? O método. E aí, exemplos, vocês podem pegar um exemplo e resolver utilizando esse método. Geralmente são exemplos quando nós precisamos trabalhar com coordenadas polares, né? Quando com coordenadas polares é melhor para solucionar o nosso problema, tá? Então é isso, a aula fica por aqui. Obrigado a todos. Só queria apresentar o método mesmo, né? E deixem seus comentários. Espero ajudar e até a próxima.